Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de ótica e na aula de hoje a gente vai falar sobre espelhos planos. Detalhe, tá? Tão importante quanto entender o assunto principal da aula é entender o que eu vou falar para vocês bem no comecinho, na introdução, que a gente vai saber localizar um objeto, uma imagem e qual a natureza desse objeto e dessa imagem, se é real, se é virtual e se é impróprio, tá bom? Vamos lá então, vamos começar. E a gente vai começar a nossa aula falando sobre ponto-objeto. Pessoal, o que é ponto-objeto? Olha só que fácil. Ponto-objeto, ponto é o local onde fica o objeto. Bom, a ideia é a seguinte, eu vou colocar com vocês primeiro a definição e depois a gente destrincha ela. A definição fala pra gente o quê? Que o cruzamento de raios de luz que chegam em um sistema óptico, que a gente usa SO para abreviar, definem o ponto onde está localizado o objeto. Primeira coisa, olha só, o que é sistema óptico? Pessoal, sistema óptico pode ser a superfície do teu olho, pode ser um espelho, pode ser uma lente, pode ser a superfície da água, ou seja, é qualquer superfície onde a luz está chegando ou saindo. Bom, agora, como a gente está falando da formação de objeto, a gente vai focar na situação onde os raios de luz chegam na superfície, tá certo? Então a ideia é a seguinte, eu vou colocar para vocês ali um primeiro sistema óptico, vou anotar para vocês aqui o nosso SO, sistema óptico, e eu vou colocar alguns raios de luz chegando nessa superfície, tudo bem? O que acontece? Você olha pela setinha para saber que os raios de luz estão chegando. Aí, na definição, a gente falou sobre o cruzamento desses raios, então aqui eu tenho o cruzamento dos raios de luz que chegam na superfície, tudo bem? A gente disse que o cruzamento desses raios de luz que chegam no sistema óptico, eles definem o ponto onde está localizado o objeto. Então, nesse local, a gente tem um objeto, tudo bem? Agora, olha só, eu vou mostrar para vocês um outro sistema óptico aqui, e eu vou desenhar alguns raios de luz. Você percebe que, pela setinha, os raios de luz, eles estão chegando ali na superfície, estão chegando no nosso sistema óptico. Agora um detalhe, né? Esses raios de luz não se encontram, eles não estão se cruzando. Então o que eu vou fazer, quando eles não se cruzam, é prolongar os raios de luz para achar o ponto onde eles supostamente se cruzariam. Tudo bem? Que nesse caso ficou lá do outro lado do sistema óptico. Então nessa posição é que está para a gente o nosso objeto. Agora, qual é a diferença de um e de outro? Quando os raios de luz se cruzam de verdade, é porque o objeto existe, ele está ali. Então é um objeto que a gente vai chamar de objeto real. Agora, quando eu tenho que fazer o prolongamento das linhas para achar o ponto onde supostamente os raios de luz iriam se encontrar, eu vou dizer que esse objeto é um objeto virtual, tudo bem? Agora, deixa eu desenhar para vocês mais um sistema óptico, que eu vou colocar para vocês aqui, então, SO, e vou colocar ali raios de luz chegando nessa superfície. Percebe agora que os raios de luz que estão chegando no sistema óptico estão chegando paralelos um ao outro. Quando eles chegam paralelos, não adianta eu prolongar para o outro lado, que eles não vão se encontrar. Então, nessa situação, a gente diz que esses raios de luz tendem a se encontrar no infinito. Então a gente vai dizer que no infinito, nesse caso num ponto bem afastado, num ponto bem longe, é o ponto onde vai estar o nosso objeto, tudo bem? E nesse caso, a gente não classifica nem como real, nem como virtual. Agora é um objeto que a gente chama de objeto impróprio, tudo bem? Então vamos lá. Sempre que eu tenho o cruzamento de raios de luz que chegam numa superfície, eu tenho a formação de um objeto. Não me interessa se eu vou ter que prolongar ou não esses raios de luz, mas eu tenho a formação de um objeto. Agora, detalhe, né? Quando os raios de luz se encontram de verdade, eu digo que é um objeto real. Quando eu tenho que prolongar para achar o local onde esses raios de luz se encontrariam, eu vou colocar para vocês a classificação como sendo um objeto virtual. E, quando os raios de luz são paralelos, e aí esses raios que chegam na superfície não se encontram, a gente diz que o ponto de encontro tende ao infinito. E aí, nesse caso, eu chamo o objeto de objeto impróprio, tudo bem? Pessoal, essa informação aqui
de ponto objeto, também como a de ponto imagem, que eu vou falar na sequência com vocês, são fundamentais, não só para a aula de espelhos planos, tá? A gente vai usar muito essa informação nas aulas de espelhos esféricos, nas aulas de lentes, nas aulas de refração, então é fundamental para toda a ótica que você entenda essa informação, tudo bem? Agora vamos conversar sobre ponto imagem. Vou colocar a primeira definição com vocês e depois a gente destrincha ela de novo, tá? Pessoal, a ideia é a seguinte, então. Eu tenho ponto imagem como sendo o cruzamento de raios que saem da superfície. Lembra? No objeto é quando os raios de luz chegam e imagem é quando eles saem. Eles saem da onde? Eles saem de um sistema óptico, que a gente usou SO para abreviar. E aqui eu estou dizendo o quê? Que o cruzamento desses raios que saem do sistema óptico, eles vão definir o ponto onde está localizada a imagem. Então a ideia é a seguinte, eu vou colocar para vocês ali um sistema óptico qualquer. Lembra que sistema óptico pode ser o teu olho, pode ser a lente, pode ser um espelho, pode ser a água, enfim, qualquer superfície onde a luz vai chegar ou sair. E vou desenhar raios de luz saindo dessa superfície, tudo bem? O que acontece aqui, ó? O ponto onde esses raios de luz se cruzam é para a gente o cruzamento de raios de luz que saem da superfície. E aí, onde eles se cruzam, a gente tem a formação de uma imagem. Então, aqui, a gente tem uma imagem. Agora, pessoal, olha só. Vou colocar para vocês aqui um outro sistema óptico. Vou anotar para vocês aqui, ó, SO. E vou desenhar mais alguns raios de luz saindo dessa superfície. O que acontece? Ó, você percebe pela setinha que eles estão saindo da superfície e aqui para a direita eles não vão se encontrar porque eles estão se afastando. Então, quando eles não se encontram para um lado, eu faço como fiz antes. Eu faço o prolongamento deles para o outro lado e aí eu vou encontrar o ponto onde supostamente esses raios de luz se encontrariam. Como esse ponto é o cruzamento de raios de luz que estão saindo da superfície, você percebe pelas setinhas aqui dos raios de luz, eu vou dizer para vocês que a gente tem aqui a formação de uma imagem, tudo bem? Aí olha só o detalhe, quando os raios de luz se encontram de verdade, eu tenho a formação da imagem de verdade, ou seja, numa situação dessa, eu vou dizer para vocês que é a imagem real. Agora, nesse caso, quando eu tenho que fazer o prolongamento das linhas, eu vou dizer para vocês que a imagem é uma imagem do tipo virtual. E deixa eu te mostrar um último caso para depois fazer mais uns comentários, tudo bem? Eu vou colocar ali um outro sistema óptico. De novo, eu vou anotar para vocês aqui então SO, tudo bem? E vou desenhar alguns raios de luz saindo ali dessa superfície, desse sistema óptico. O que acontece? Como esses raios de luz são paralelos, eles não vão se encontrar. Eu posso prolongar para o outro lado e pelo fato deles serem paralelos, eles também não se encontram para o outro lado. Então, nesse caso, a gente diz que eles tendem a se encontrar no infinito. Mas, enfim, como são raios de luz que saem da superfície, a gente vai dizer ali que eles estão relacionados à formação de uma imagem. Só que nesse caso, a gente não vai ver imagem nenhuma. Nesse caso, a gente vai classificar então como imagem imprópria. Tudo bem? Então a ideia é a seguinte, pessoal, de novo, olha só. Quando eu tenho cruzamento de raios de luz que saem de uma superfície, eu vou estar falando da formação de uma imagem, tudo bem? Vou destacar aqui para vocês. Agora, se esses raios de luz se cruzam de verdade, eu tenho uma imagem real. A imagem real é aquela imagem que a gente vê projetada, por exemplo, na tela do cinema, numa tela na sala de aula, quando o teu professor vai lá e usa um projetor, tudo bem? Então, a gente vai aproveitar aqui para deixar anotada uma informação bem importante, que somente imagens reais podem projetadas numa superfície, numa tela, seja lá onde for, tudo bem? Pessoal, essa informação que eu acabei de passar para vocês é fundamental e eles perguntam isso para a gente o tempo todo em prova, tá certo? Então, se a imagem foi projetada numa superfície, numa tela, é porque ela é uma imagem real.
Bom, voltando lá para a classificação das imagens então. Quando os raios de luz estão se afastando, saindo da superfície e não se cruzam, então a gente prolonga esses raios de luz lá para o outro lado, e aí no ponto onde eles se encontrariam, a gente teria então a formação da nossa imagem virtual. E se os raios de luz que saem da superfície são raios paralelos, a gente não vai ter a formação da imagem, a gente diz que ela tende a se formar no infinito, e aí a gente classifica a imagem como imagem imprópria, tudo bem? E aí, pessoal, para a gente poder entrar na parte de espelhos planos, eu quero definir um fenômeno fundamental que acontece no espelho, que é a reflexão da luz, tudo bem? Da mesma forma que a gente falou lá na parte de ondas que reflexão é quando uma onda vai, bate numa superfície de separação e retorna para o mesmo meio, a reflexão da luz vai ser a mesma coisa. Então imagina o seguinte, eu tenho uma superfície aqui qualquer, que eu vou falar para vocês então que é o nosso sistema óptico, pode ser o espelho, pode sim, mas pode ser simplesmente a superfície de uma mesa, tá? Aí a luz vem, bate na superfície e reflete. Vai ser muito comum a gente usar a análise dos ângulos aqui. Eu tenho a minha superfície, o meu sistema óptico. Eu vou usar muito uma linha auxiliar que faz 90 graus com a superfície. A gente chama essa linha de linha normal, tudo bem? Detalhe, todos os ângulos que a gente vai medir aqui são em relação a essa linha normal. Então, o raio de luz que chegou ali na superfície e refletiu, a gente chama de raio incidente, tudo bem? Aí o raio de luz vem, bate nesse ponto aqui da superfície e retorna para o mesmo meio. Então, a luz refletiu ali. Eu vou dizer para vocês então que esse aqui é o meu raio refletido, tudo bem? Olha só os ângulos que eu vou medir. Existe um ângulo entre o raio incidente e a normal. Esse ângulo é o chamado ângulo de incidência, que a gente vai usar a letra I para representar. E existe também um ângulo entre o raio refletido e a linha normal. Esse ângulo a gente chama de ângulo de reflexão, que eu vou usar a letra R para vocês. E aí o que acontece? Na reflexão, sempre, sem exceção, tá, pessoal? Sempre, o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Não interessa qual é o tipo de reflexão que você venha a estudar, esses ângulos são sempre iguais. Então só toma cuidado se a questão vai lá e passa para você que esse ângulo aqui é um ângulo, por exemplo, de 30 graus, tudo bem? E pede para que você ache o ângulo de incidência. O que acontece, pessoal? Olha só, existe um ângulo entre a superfície e a linha normal. Esse ângulo é sempre de 90 graus. Então, eu quero achar o ângulo de incidência, sei que esse ângulo aqui é 30 graus. Para chegar em 90, faltam 60 graus. Então, nesse caso, o meu ângulo de incidência é 60 graus. Detalhe, como o de incidência e o de reflexão são sempre iguais, eu posso afirmar que o ângulo de reflexão nesse caso também é 60 graus, tudo bem? Agora vamos conversar sobre os tipos de reflexão. Para isso, eu coloquei para vocês ali duas superfícies, tá? A da esquerda ela é perfeitamente lisa e a da direita ela é toda rugosa. Claro que eu exagerei ali na rugosidade, mas era para ficar bem evidente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar raios de luz incidindo nas duas superfícies, na perfeitamente lisa e na rugosa. Detalhe, vamos concentrar ali na perfeitamente lisa. O que vai acontecer é que, pelo fato da superfície ser perfeitamente lisa e do ângulo de incidência ser sempre igual ao ângulo de reflexão, se os raios de luz incidem paralelos um ao outro na superfície, quando eles refletem, eles também vão refletir paralelos um ao outro, tudo bem? Agora vamos dar uma olhada no que acontece lá na superfície da direita. Essa superfície da direita é uma superfície rugosa, então o que acontece é o quê? É que em cada ponto a inclinação da superfície é uma. Aqui eu tenho uma inclinação, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, tudo bem? Então o que vai acontecer é o quê? A gente mantém aqui aquela informação que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Porém, como a superfície tem inclinações diferentes nos vários pontos ali, os raios refletidos vão refletir
um para cada lado, tudo bem? Então, olha só, na superfície lisa, eu tenho uma reflexão que eu vou chamar de reflexão especular, tudo bem? Como o espelho. Então, nesse caso, os raios de luz incidem paralelos e refletem paralelos. E na superfície rugosa, eu tenho um espalhamento da luz, eu tenho uma difusão da luz, por isso que eu vou chamar de reflexão difusa, tá certo? Nos dois casos, vale pra gente aquela informação que a gente falou que o ângulo de incidência é sempre igual de reflexão. Na difusa, os raios de luz se espalham, porque, de novo, né? Cada pontinho ali da superfície tem uma inclinação diferente, tá certo? Agora sim, com essas informações, então vamos finalmente falar sobre os espelhos planos. Pessoal, olha só, eu coloquei aqui do lado uma imagenzinha de um espelho. O que acontece? Quando a gente pergunta para alguém do que um espelho é feito, daí vem gente que fala, é de vidro. Daí a gente fala, não é de vidro. Mas é assim, lá em casa outro dia quebrou um, eu me cortei e eu vi que era vidro. Na verdade, o que é o espelho? O espelho é uma superfície de metal bem polida, a ponto de você conseguir reflexão bastante considerável, a ponto de você conseguir a formação de uma imagem, por exemplo. Agora, no espelho de casa, a gente tem o vidro também, por quê? Porque, primeiro, a camada de metal ela é muito fina, e aí ela iria acabar se rasgando. Na verdade, a gente não ia nem conseguir ter uma camada de metal tão fina a ponto de sustentar a estrutura de um espelho. Então, o vidro está ali por questão estrutural e tem por um outro motivo também. O que acontece? Olha só, é muito comum, às vezes no banheiro em casa ou no banheiro de um clube, você perceber que o espelho começa a ficar meio enferrujadinho, começa a acontecer a oxidação. O vidro, ele dificulta esse processo de oxidação, que é a reação da umidade que a gente tem no ar com o metal do espelho, tá certo? Então, por definição pra gente, pro teu vestibular, pra prova do Enem, o espelho é isso, tá? É qualquer superfície metálica bem polida, tá certo? Bom, pessoal, nesse espelho que eu representei para vocês ali, a gente tem esse lado como sendo a frente do espelho, a parte onde chega a luz, tudo bem? E o outro lado é a parte de trás do espelho. A gente nem sempre vai ficar desenhando uma figurazinha como essa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou combinar com vocês uma forma simplificada de desenhar o espelho, que vai ser pra gente uma linhazinha como essa que tá ali, e aí você percebe essas achurazinhas aqui. O que acontece? Aonde eu tenho essas achuras é para indicar que é o lado de trás do espelho. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, que esse espelho tem esse lado aqui como sendo o lado da frente, é o lado aonde vai chegar a luz, tudo bem? E esse padrão a gente vai usar para toda a nossa análise, não só nos espelhos planos, mas lá nos espelhos esféricos também, tá bom? E eu quero começar desenhando com vocês uma imagem que vai se formar a partir desse espelho. A gente vai usar para isso uma xícara, por exemplo, ali então colocada na frente do espelho, tudo bem? Para isso, eu vou precisar do quê? De raios de luz. Eu vou desenhar para vocês ali 2 raios de luz. Percebe o seguinte, dá uma olhada nessa setinha aqui e nessa setinha aqui. São raios de luz que estão chegando na superfície do espelho. Lembra que o espelho é aquele nosso sistema óptico, tudo bem? O que a gente combinou agora há pouquinho? Que o ponto onde eu tenho o cruzamento dos raios de luz que chegam na superfície é para a gente o ponto onde a gente tem o objeto. No caso, o objeto é essa xícara que está ali na frente do espelho, tudo bem? Agora, Coelho, por que esses 2 raios? Pessoal, eu poderia ter escolhido 2 raios quaisquer, saindo da xícara e chegando no espelho. E claro, eu só tomei um cuidado de escolher 2 raios que tivessem um ponto de cruzamento em comum ali sobre a xícara, tudo bem? Agora, como é um espelho, esses 2 raios de luz vão refletir, com base num princípio. Que princípio é esse? Que o ângulo de incidência vai ser sempre igual ao ângulo de reflexão. Lembra que a gente usa como referência a linha normal. A linha normal é uma linha que faz 90 graus com a superfície. Então, nesse caso aqui, olha só, o ângulo de incidência é o ângulo do raio que chega com a linha normal. Nesse caso, ele vale 0, tudo bem? Por quê? Porque ele está sobre a linha normal. Agora, o que vai acontecer com esse raio de luz? Ele vai bater na superfície do espelho e vai voltar com um ângulo de reflexão igual ao de incidência, ou seja, 0 graus. Isso significa que ele vai refletir sobre a linha normal, que é o que aconteceu ali, que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, vamos dar uma olhada nesse outro raio de luz inclinado que eu desenhei. De forma que a linha normal é traçada a partir do ponto onde a linha toca a superfície. Está aqui a nossa linha normal.
Aí a gente tem aqui o nosso ângulo de incidência, e a gente viu que os ângulos de incidência e de reflexão são sempre ângulos iguais. Então, a luz vai refletir na superfície do espelho, de forma que o ângulo de reflexão, que é esse ângulo aqui, vai ser igual ao ângulo de incidência, tudo bem? Agora, eu vou limpar um pouquinho a imagem. E eu sei aonde está o objeto, porque ele foi o cruzamento de raios de luz que chegam no sistema óptico, ou seja, no espelho. E eu quero achar a imagem. A gente aprendeu que a imagem é cruzamento dos raios de luz que saem do sistema óptico, ou seja, do espelho. E são esses dois raios de luz. Agora, o que acontece? Olhando para a figura, a gente percebe que eles não vão se encontrar, porque um está vindo aqui para a esquerda, na horizontal, e o outro está vindo aqui para baixo. Então, o que eu vou fazer, quando eles não vão se encontrar para um lado, é prolongar eles lá para trás do espelho. Então, eu vou prolongar o raio de luz horizontal e vou prolongar o outro raio de luz inclinado. Aonde os dois se encontram, a gente tem a formação da nossa imagem. Então, aqui, nesse ponto, eu vou dizer para vocês que a gente tem a imagem, tudo bem? Detalhe, né? Essa imagem é uma imagem do tipo virtual. E por que eu sei que ela é uma imagem do tipo virtual? Eu sei que é uma imagem virtual porque ela foi formada pelo prolongamento das linhas que saem do espelho, tudo bem? Então, espelho plano, está aqui destacado para vocês. A partir de um objeto real, forma para a gente sempre imagem do tipo virtual, tudo bem? Ou seja, a imagem formada pelo espelho plano não pode ser usada para projetar numa tela, porque a gente falou agora há pouquinho que só a imagem real é que pode ser projetada, tudo bem? Pessoal, agora olha só, vamos falar um pouquinho mais sobre as propriedades de uma imagem no espelho plano. E é bem fácil a gente perceber isso. É só lembrar de você de manhã quando acorda para ir trabalhar, por exemplo, bem cedinho. Daí você acorda, chega todo feliz da vida na frente do espelho, está tão feliz que acordou para ir trabalhar, olha para tua imagem e diz: "Oi, bom dia". O que tua imagem faz? Responde para você: "Oi, bom dia". Até parece, né? Mas enfim, olha lá, você levanta a tua mão direita e a tua imagem, para te cumprimentar, está levantando a mão esquerda. Opa, peraí, você levantou a direita, ela levanta a esquerda. Então eu vou dizer para vocês que a imagem ela é revertida, ela é trocada, ela gira da esquerda para a direita. A gente diz nesse caso que a imagem é uma imagem enantiomorfa, tudo bem? Forma trocada. Só cuida com uma coisa, eu não posso dizer que a imagem é invertida. Por quê? Quando você chega de manhã, se olha no espelho, você olha e vê o teu rosto, não o teu pé, claro? Né? E dizer que a imagem é invertida significaria para a gente dizer que ela é virada de cima para baixo, tá certo? Então ela é revertida ou trocada, tá certo? Ela gira da esquerda para a direita. Outra coisa, se você tem 1,70 m de altura, a tua imagem logicamente vai ter o quê? 1,70 m, ou seja, a altura do objeto é sempre igual à altura da imagem, tá bom? Quer ver uma outra informação? Se você está a 1 metro do espelho, a tua imagem fica a 1 metro lá para trás do espelho, ou seja, a tua distância até o espelho é igual à distância da tua imagem até o espelho. Sempre assim. E detalhe, né? Você quer ver um detalhezinho no teu rosto, daí você vai lá e aproxima do espelho. O que vai acontecer? A tua imagem também vai aproximar. E o mesmo tanto que você aproximou, se você aproximou meio metro, ela aproxima meio metro. Se você se afasta do espelho, ela também vai se afastar. E assim por diante, tá certo? E uma última informação. Imagina o seguinte, você está lá escovando os dentes tal, e me diga, tua imagem também está escovando os dentes ou já está pronta dizendo, anda que a gente está atrasado? Claro que não, né? Ridículo isso. Então, tudo que você faz, a tua imagem faz junto com você. Conclusão, a velocidade do objeto em relação ao espelho é igual à velocidade da imagem em relação ao espelho, tá bom? Bom, vamos anotar isso bem certinho, vamos lá, vamos continuar. Bom, eu vou colocar para vocês então ali uma pessoa na frente de um espelho e a gente sabe que vai formar uma imagem dessa pessoa ali atrás. O que a gente acabou de conversar? A distância da pessoa até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. E a gente vai começar a usar algumas letrinhas que vão ser bem úteis para a gente ao longo de toda a ótica, tá? Essa distância até o espelho vai ser para a gente a posição. Então, a posição do objeto a gente vai usar a letra P para representar, e a posição da imagem a gente vai usar a letra P' para representar. E no espelho plano, a gente tem que P e P' são sempre iguais, tudo bem?
Agora, uma outra informação, olha só. A altura do objeto, a gente vai usar a letra O para representar, e a altura da imagem, a gente vai usar a letra I para representar. É o que a gente acabou de conversar, né? A altura do objeto é sempre igual à altura da imagem. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre a posição deles em relação ao espelho. Se você aproximar do espelho, o que acontece com a tua imagem? Ela também aproxima, e não foi assim como eu te mostrei, né? Ela se aproxima ao mesmo tempo. Então, a gente pode tirar uma outra conclusão, né? Que a velocidade do objeto em relação ao espelho é igual à velocidade da imagem em relação ao espelho, tudo bem? Eu estou falando em relação ao espelho porque a gente aprendeu lá nas aulas de cinemática que a velocidade depende do referencial, tudo bem? É velocidade em relação a alguém. Então a gente está usando como referencial o espelho, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar todas essas informações aqui e as outras que eu te falei e anotar bem direitinho. Olha o que eu escrevi para vocês. Escrevi que a imagem de um objeto real gerada por um espelho plano é sempre revertida ou ainda enantiomorfa. Lembra o que é isso? É quando ela vira da esquerda para a direita. Você levanta a tua mão direita, a tua imagem vai levantar à esquerda. Ela é sempre virtual, porque ela é formada pelo prolongamento das linhas que saem do espelho. É sempre direita, porque se você está de cabeça para cima, a tua imagem está de cabeça para cima, a tua imagem só vai virar de cabeça para baixo se você virar de cabeça para baixo, tá certo? E sempre do mesmo tamanho que o objeto. Informações essenciais, tudo bem? E ainda tem mais uma outra, que é o seguinte, que a imagem sempre se desloca à mesma distância e com a mesma velocidade do objeto, tudo bem? Fundamental, então, que a gente tenha isso bem claro. Agora, vamos usar tudo que a gente estudou para resolver dois exercícios bem importantes. Exercício 1. Piero, que utiliza seu relógio na mão esquerda, coloca-se a 3 metros de um espelho plano. O garoto levanta a mão esquerda. Analise as afirmações a seguir. Primeira, Piero vê sua imagem a 6 metros de si. Pessoal, a ideia é a seguinte. Eu vou representar para vocês aqui o menino, o Piero. Vou desenhar para vocês aqui o espelho plano. E vou desenhar para vocês a imagem que vai se formar aqui atrás. O enunciado disse para a gente o quê? Que o menino, que o Piero, está a 3 metros do espelho. A gente sabe que se ele está a 3 metros do espelho, a imagem vai se formar 3 metros lá para trás. Olha a pergunta do item 1. Piero vê sua imagem a 6 metros de si. Ou seja, a questão está perguntando para a gente a distância que existe entre o Piero, que no caso é para a gente o objeto, e a sua imagem. E nesse caso vai ser para a gente o quê? 3 metros mais 3 metros vai dar para a gente os 6 metros que ele perguntou, o item 1, tá certo. Item 2. A imagem é invertida, isto é, está com os pés para cima. Não, gente, de jeito nenhum, né? Já pensou você se olhar no espelho e se enxergar de cabeça para baixo? Não rola. Item 3. A imagem levanta a mão que não possui relógio. Não, por favor, né? Imagina o seguinte, você está de frente para o espelho, você levanta a mão com o relógio, e aí a imagem vai levantar a mão que não tem relógio, não faz sentido nenhum. A ideia é a seguinte, imagina que a gente está vendo o Piero de cima, tá? E ele está olhando para o espelho, desse lado aqui está o relógio. Na imagem, o relógio vai estar aqui. Então, se ele levantar a mão, que é a mão esquerda, a imagem dele vai levantar a mão direita. Mas não faz sentido ele levantar a mão esquerda, que é desse lado, e a imagem dele levantar a mão lá do outro lado, né? Então, tá errado, ele levanta a mão que possui o relógio. Item 4. A imagem tem a mesma altura do garoto. Verdade também. Objeto e imagem têm sempre a mesma altura. Então, os itens corretos são para a gente o item 1 e o item 4. E ele pede assim, assinale a única alternativa correta. 1 e 3 não, 2 e 4 não, apenas a 1 não, 1 e 4 sim. Resposta letra D. Exercício 2.
Num jogo de sinuca, um dos jogadores deseja marcar o ponto C sobre a tabela da mesa, de forma que a bola 1 descreva a trajetória mostrada na figura e a seguir acerte a bola 2. Vamos dar uma olhadinha ali na figura. O que a pessoa quer fazer, então, que ele disse ali pra gente? Ela quer marcar esse ponto C para quando a bola 1 for lançada, ela bater no ponto C e vir e aí acertar a bola 2. O que isso tem a ver com o espelho que a gente acabou de estudar? Pessoal, a bola está batendo e retornando ali para a mesa, então aqui a gente tem um fenômeno de reflexão que valem exatamente as mesmas leis que a gente estudou para reflexão no espelho, tudo bem? Então, por exemplo, aqui a gente sabe que se a gente traçar a linha normal, a gente tem o ângulo de incidência e o de reflexão, e esses ângulos são sempre iguais, tudo bem? Bom, vamos seguindo então. Item A. Determine a razão x sobre y. Justifique a sua resposta. Pessoal, vamos dar uma olhada na figura. Primeiro, quem são x e y? X é esse ângulo aqui e y é esse outro ângulo aqui. Agora, olha só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar para vocês a linha normal e vou representar aqui na figura o ângulo de incidência e o ângulo de refração. E ele pediu justifique, então você vai ter que justificar a tua resposta. Então vamos chegar juntos nessa resposta. Bom, a gente vai dizer o seguinte, então. Sabendo que o ângulo de incidência, eu vou colocar para vocês aqui que é o ângulo I, que a gente representou na figura, é sempre igual ao ângulo de reflexão, conclui-se que x é igual a y. Portanto, x dividido por y é igual a 1. Tudo bem? Quaisquer que sejam os valores de x e y, e isso ocorre, de novo, pelo fato do ângulo de incidência ser igual ao de reflexão, o que faz com que os ângulos x e y sejam iguais. Então, essa resposta é bastante satisfatória, tudo bem? Letra B. Determine a que distância do ponto A se encontra o ponto C. Dá uma olhadinha aqui na figura, ele quer que a gente descubra essa distância aqui, ó, entre os pontos A e C. O que eu quero fazer com vocês para a gente chegar nisso? Dá uma olhada aqui comigo, eu vou redesenhar a figura, só que sem tanta informação. O que acontece? Vamos tratar essa lateral da mesa como se fosse um espelho, e aí eu vou desenhar para vocês, espelhado ali para cima, a imagem da bolinha 2. O que a gente sabe? Se a gente traçar uma linha reta de 1 até a imagem da 2, a gente vai ter exatamente esse trecho aqui, igual a esse. E por que isso? Porque na reflexão os ângulos são sempre iguais. Agora, pessoal, olha só. Repara que a gente tem aqui a formação de um triângulo. Eu tenho a formação desse triângulo, que eu marquei em azul para vocês, e tenho a formação de um outro triângulo laranjinha ali. Eu vou fazer o seguinte, eu vou separar esses dois triângulos e quero ver com vocês algumas medidas que a gente sabe para ver se a gente consegue fazer uma semelhança de triângulos. Olha só. Eu quero descobrir nessa questão quanto vale essa medida aqui do ponto A ao ponto C. Então, eu vou chamar para vocês essa medida aqui que eu quero descobrir de x. Eu sei essa medida aqui e ela vale 50 centímetros, tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte. Lá na figurinha lá embaixo que eu desenhei, eu vou anotar que aqui é x e aqui é 50 centímetros. Agora, do triângulo azul, do triângulo grandão, essa medida aqui é exatamente a medida que existe entre os pontos A e B. E a gente acha lá na figura da esquerda que a medida entre os pontos A e B é 120 centímetros. E aí, se aqui é 120 centímetros, eu vou anotar para vocês aqui embaixo, então, 120. Agora, nesse triângulo grandão, essa medida aqui, olha só, eu tenho esse pedacinho aqui, que é 50. Falta a gente descobrir quanto que é esse pedacinho aqui. Detalhe, tá? Se a gente tem 10 centímetros da bolinha 2
até chegar na superfície da mesa, a imagem dela ali para trás também vai ter 10 centímetros. Então, essa medida aqui é 10 centímetros. Opa, pera lá. Então, eu posso dizer que tudo isso daqui, que é o que eu quero descobrir, é o quê? É 50 centímetros mais 10. Ou seja, essa medida é 60 centímetros. Opa, olha que fácil que ficou agora, depois que a gente chegou a essas conclusões. Eu tenho dois triângulos semelhantes e posso dizer para vocês, por exemplo, que x tá para 50. Ó, como eu fiz esse lado horizontal para o vertical, no outro eu tenho que fazer também horizontal para vertical. Então, 120 tá para 60. Isso a gente aprende bem certinho lá nas aulas do Ferreto, na parte de semelhança de triângulos, tudo bem? Bom, pessoal, seguindo, olha só. Eu posso simplificar o 120 com 60, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1, e aí fica pra gente o quê? Olha só, esse 1 vem para cá multiplicando, fica 1 vezes x que dá x. E o 50 vai lá para o outro lado multiplicando, fica 50 vezes 2, que vai dar pra gente 100 centímetros. E aí x é exatamente a distância que existe entre os pontos A e C, que é o que foi perguntado nesse item. Portanto, a nossa resposta é 100 centímetros. Tudo bem? Pessoal, e com isso a gente encerra essa nossa primeira aula sobre espelhos planos. Na aula que vem, a gente continua falando ainda sobre esse assunto, vendo alguns temas bem importantes, tá certo? Tchau e até a próxima aula.